Cara, já passaram, nesses 9 anos, já passaram quase milhares de pessoas lá. Caraca. Tá? Mas então, você já assim, perdeu algumas, recuperou muitas. Não, a gente perdeu muitas. A gente tem um índice de recuperação muito alto, mano, dentro do programa de 12 passos. Porque assim, se chegar 10 pacientes dentro da instituição, então vamos fazer diferente. Se chegar 100 pacientes dentro da instituição, 10 vão ficar. 90 vão embora antes do prazo definido, que são de 9 meses. Desses 10, tá? Eu consigo que fiquem 4. Entendeu? Olha, o meu convidado de hoje é um exemplo de muitas coisas. É um amigo de longa data, é um exemplo de superação, de reconquista, é um exemplo de empreendedor. Eu tenho o prazer de receber o meu querido Ricardo Possamay, meu amigo Ricardinho, tudo bem? Tudo bem, mano? Que prazer lhe receber, hein? Oh, o prazer é todo meu. Quem nos viu um dia sentado aqui batendo papo, né, contando histórias? Coisa linda, né? E cara, nós somos amigos há muito tempo. Muito tempo. Né? E a sua história, ela é cheia de altos e baixos. Sim. E muitos altos e baixos, para quem Sim. não sabe. Né? Você é um cara que tinha uma vida muito intensa. Sim. E você percorreu caminhos muito errados. Muitos. Como é que foi, Ricardo? Você começou muito cedo a percorrer esses caminhos tortuosos? Cara, assim, tu nascer num berço de ouro e vir numa família de um seio só de amor, entendeu? E trilhar o que eu trilhei foi muito duro, assim, pra mim e pra minha família, né? Eu tive meu primeiro contato com droga com 11 para 12 anos. Então, na nossa época escolar, eu já estava usando droga, entendeu? Eu brincando de comandos de ação, você usando droga. Sim, e eu te enrolando para te fazer minhas capas de trabalho, entendeu? Né? Tu no teu talento de desenhar, de fazer as coisas. Você já estava em outro mundo ali. Eu era uma criança, só que eu se situava com pessoas mais velhas, então a curiosidade me levou ao uso de droga, foi um amor assim à primeira vista quando eu tive contato, e aí foi por água abaixo, né? Tudo, né? Ali a sua vida começa a desandar, Ricardo? Ou não é assim, necessariamente? Não é necessariamente no fato de ali ela começou a desandar, mas é que a questão da dependência química, ela tem alguns fatores em algumas pessoas, né? Eu sou um dependente químico, eu sou um adicto, né? Vamos deixar bem claro, quem é um adicto? Um adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Estamos nas garras de uma doença mortal que termina sempre da mesma maneira: prisão, instituição e morte. Né? Como que se caracteriza esse adicto? Né? É a perca de controle. Né? E o que é essa doença da adicção? Né? A doença da adicção é uma doença física, mental, espiritual, social e, além disso, uma doença comportamental. Então ela age em todas as áreas da tua vida. Então nem todas as pessoas que usam drogas são adictos. Então tem que saber definir bem esse ponto. E eu sim, eu sou um adicto. Hoje um adicto em recuperação, hoje uma pessoa que não tem mais problema com droga, mas tem um problema com aquilo que eu me tornei usando droga durante 20 anos. O que você se tornou? Cara, eu me tornei uma pessoa melhor, mas eu deixei de ser responsável em vários pontos da minha vida, né? A hora que era para mim estar crescendo, para mim estar empreendendo, para mim ter o bom senso de responsabilidade, onde estava moldando todo o meu caráter, eu estava usando droga, mentindo, roubando, manipulando, né? Eu me lembro de algumas passagens, e aí, algumas inclusive que te envolveram, né, cara? De eu te encontrar muitas vezes, e eu lembro de algumas, uma vez te dei carona, sabe assim? E a imagem do que tu te tornou quando tu estavas no meio daquilo, para mim era muito chocante. Sim. Sabe? E às vezes você não tinha noção daquela imagem que você tinha, né? Não, eu não tinha, não. Todo dependente químico não tem noção. Não tem. Parece que ele não tem espelho para ver o que ele está fazendo da própria vida dele. Ele não se olha no espelho, né? Ele olha, mas eu digo assim, é um espelho, vamos dizer, que seja invisível, né? Ele não se depara com aquela realidade que ele está vivendo, né?
o sentimento de prazer que a droga te proporciona é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, para o viciado, teoricamente, vale a pena passar por isso? Eu não digo que vale a pena, mas é o que ele está vivendo no momento dele. Aquilo não tem nada mais satisfatório do que usar droga. Nada. Nada se coloca na sensação de prazer do que usar droga. E como é que entra a tua família nessa história? Quando é que a tua família começa a descobrir que você é um usuário de droga? Aí vem o privilégio de ter a família que eu tenho, né? Eu comecei a usar droga com 11 para 12 anos, né? Com 12 para 13 a minha mãe já sabia que eu usava, e com 13 para 14 eu já estava envolvido dentro do processo de recuperação. Foi o primeiro processo já? Primeiro processo, quando eu conheci Narcóticos Anônimos. Né? Lá em Florianópolis, não existia ainda aqui. Narcóticos Anônimos chegou em Criciúma em 94. E aí eu comecei a frequentar aqui, mas em 95 eu já estava internado. E aí passaram um processo de 32 internações, e a minha mãe se envolvendo cada vez mais dentro do processo de recuperação, buscando meios e formas para poder entender esse processo da doença todo, né? Ela era uma pessoa acima do tempo dela, né? Então ela só tinha um objetivo, era salvar o filho dela. Então não importava onde fosse, se tivesse que levar a roupa para benzer lá na benzedeira tal, ou no padre tal, ou no pastor tal, ou no fulano tal, ela ia, né? Então, mas a família foi... Mas no meio desse processo, quando você estava nessas indas e vindas, né, você não via sua mãe sofrer? Via, mano, via. Tu vê tudo isso, entendeu? Só que a vontade de usar é maior do que tudo isso, entendeu? Minha mãe várias vezes se ajoelhou ao meu pé, né? E eu dizia, sai, deixa eu usar, entendeu? Não tinha, né? O meu pai até eu não tinha tanta comunicação, porque se o pai entrasse aqui, eu dava um jeito de arrumar uma janela e voar, sumir, entendeu? Era escondido mesmo o negócio. Não era escondido, porque o pai... Minha mãe era tão grande, tão grande, tão grande, que é aquela mãe que bota os filhos debaixo da asa assim, e o pai não precisa aparecer, entendeu? Acredito que é igual a tua mãe. E aí eu não conhecia meu pai, só eu conheci meu pai, aquela pessoa super honesta, de caráter fodido, uma pessoa corretíssima, e que aquilo ali era o fim do mundo, o filho usando droga, entendeu? Então ele não aceitava aquilo, e para ele era a maior vergonha do mundo aquilo. Então eu não conseguia deparar com aquela situação. Eu vim conhecer meu pai quando eu perdi minha mãe. Tá. Aí sim, aí se abriu o leque para conhecer meu pai. Daí eu já vivia a recuperação, eu já estava limpo. E daí eu vi a pessoa fabulosa e fantástica que ele é, né? Então hoje está todo dia me cobrando, está todo dia do meu lado, está todo dia ligando, como é que tu tá, onde é que tu tá, como é que foi o teu dia hoje, como é que tá a instituição, como é que tá, deu algum problema, não deu, entrou alguém, saiu alguém, né? Então, e quando é que se decide abrir uma instituição de recuperação? Como é que chama o nome? É o quê? É uma clínica? A gente é uma comunidade terapêutica, né? Ela se chama CETRAD, Centro de Tratamento de Adicções. Né? Ela é uma instituição especializada e trata álcool, droga e jogos. Né? Ela brotou dentro de mim em 2008, quando eu estava numa instituição, né, já pela minha 32ª vez, e eu não tinha mais o que fazer mais dentro de uma instituição internado. Você conhecia todo o processo? Conhecia todo o processo e já tinha passado por todo o sul do Brasil. E aí veio uma luz e digo, pô, cara, eu acho que o negócio para mim é isso. Né? Meu pai ajudou todos os filhos a montar um negócio. Acho que ele não vai deixar de me ajudar para montar o meu também. Né? Só que sempre, como sempre, os meus têm que ser maior do que os dos outros. Né? E aí minha mãe foi me buscar na data prevista que eu tinha que sair. Disse, pô mãe, tô com uma ideia aqui, agora eu vou precisar da senhora. Ela assim, meu filho, tô cansada, tô desistindo de ti. Ela falou isso pra ti? Ela falou. E aí cheguei em casa, falei pro pai. O pai disse, eu não boto R$1 em ti, eu não aposto em ti. Eles não confiavam mais? Não, eu tinha perdido tudo, né? Eu não vou botar dinheiro em ti. E eu digo, então tá, beleza, eu vou fazer uma lista de pessoas da sociedade em si que possam me ajudar, né? Vou arcar com um projeto, vou montar um projeto, não quero dinheiro e vou sair pedindo as coisas. Cara, o dia que ele viu aquela lista e ele viu que eu ia sair pedindo material, alguma coisa para fazer, ele disse, para tudo. Ele viu que era de verdade, quer dizer, não era... Ele disse, para tudo, tá.
Não quero nada de ninguém. Entendeu? Não preciso nada de ninguém. Se tu for fazer alguma coisa, a gente vai fazer. E daí só que entra uma pessoa no meio disso tudo, que nesse entretempo do pai, a mãe dizer que estava cansada, que queria desistir, mas que nunca ia desistir, e que o pai não ia apostar, entrou um cara e disse, não, eu acho que é o melhor negócio que a gente vai fazer na vida, porque ele vai ficar internado a vida inteira. Vamos fazer. Quem é esse cara? O Dudu. Entendeu? Teu irmão, ele já viu isso. Não, pera aí, agora nós temos... Que não é meu irmão, né, cara? Ele é meu pai, né? Eu tenho 2 pais, né? Então... Ele deu uma outra visão pra família. E aí ele, como o grande empreendedor da família, né, cara, vamos fazer. E a gente iniciou o projeto em 2008 e, graças a Deus, em 2011 a instituição estava construída, pronta. Aí você vai contar na volta. Eu tenho o prazer de receber ele, Ricardo Possamay, numa história incrível de superação aqui no Manos. Rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também na Unisul TV, canal 4 Tubarão, 26 Laguna, 22 da TV a cabo e nas ondas da Rádio Guarujá, AM 960 para Orleans e toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. E se você perdeu um Manos Talk Show, fácil, vai lá no YouTube, você curte todos completinhos, inclusive este com ele, que é um cara incrível, meu amigo de longa data, já passou por 32 internações em centros de recuperação, deu a volta por cima, abriu o próprio centro de recuperação e hoje ajuda centenas de pessoas. Ricardo Possamay. Aí em 2011, então, o CETRAD abre. Em 2011, o CETRAD abre. Mas o CETRAD ele foi construído para salvar pessoas, né? E para salvar vidas e para tratar pessoas. Mas salvou a sua. Só que o intuito dele foi salvar a minha vida, né? Até a construção do CETRAD de 2008, que a gente iniciou, eu entrei em processos de recuperação, recaí, entrei em processos, recaí, entrei em processos e recaí. E até o dia 29 de novembro de 2011, eu continuava usando droga dentro da própria instituição. Caraca. Ela estava pronta para abrir e eu continuando fumando crack lá dentro. Caraca. Entendeu? E aí no dia 30 ela abre. Antes de ela abrir, a gente senta, faz uma reunião, eu, meu irmão e um coordenador, né, que se chama Mário Sérgio Lopes, cara fantástico. Meu irmão disse, cara, nem abre teu negócio, cara. Teu negócio já tá quebrado. Entendeu? Eu só vou te ajudar a administrar, mas dessa forma eu também não te ajudo. E o Mário disse, eu tenho 20 anos, cara, de recuperação, eu não vou botar meu nome aí pra te sujar. Eu disse, não, cara, de hoje em diante a minha vida muda. Eu entro para dentro da instituição, eu vou desconstruir tudo aquilo que eu acho que eu sei, e que as pessoas também colocaram na minha cabeça a incumbência que eu sabia, porque eu já tinha várias internações e vivia a recuperação há um monte de tempo, e eu vou iniciar tudo do zero. Então eu fui para minha própria instituição e fiquei 1 ano lá dentro, sem tirar o pé lá de dentro. Tu? Eu. Mas quantas vezes tu falou para as pessoas que ia recomeçar? Isso foram milhares de vezes. E quantas vezes elas acreditaram em ti, eu imagino também? Cara, algumas vezes eles acreditaram e outras eles perderam toda aquela confiança e só esperavam o tempo de eu voltar a usar. O cara dizia o seguinte, quer dizer, ele vai voltar. Ele vai voltar, né? E aí quando eu iniciei o projeto e aí eu comecei, e aí várias pessoas, colegas, amigos, né? Cara, eu digo, pô, legal o teu projeto, pô, legal. Não, agora vai dar certo. Assim, Ricardo, para porque tu já falou isso. Vamos esperar o tempo dizer. O tempo vai dizer, né? E graças a Deus hoje as pessoas vêm, me abraçam, me cumprimentam e dizem, cara, o tempo está dizendo, né? Hoje, graças a Deus, né, estou entrando para 9 anos limpo, né? A instituição está entrando para 9 anos de existência. Então, assim, é um dia de cada vez, é um processo lento, é um processo que exige muito da pessoa em si, querer mudar de verdade, porque se tu não quiser mudar, tu não vai conseguir fazer nada. Mas no primeiro momento ela te traz o quê? Tu para de usar droga. No segundo momento tu perde o desejo e no terceiro momento tu adquire uma qualidade de vida. Então assim, parar de usar droga é mais do que possível.
Não importa se usou... A gente vive um programa de recuperação hoje dentro da instituição, que a gente usa um programa de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos. Deixando bem claro, a gente não tem nenhuma ligação com narcóticos anônimos e nem com alcoólicos anônimos. São grupos totalmente autônomos que vivem e se mantêm sozinhos. A gente usa a filosofia deles dentro da instituição. A gente não é vinculado a nada deles, eles não são vinculados a nada, eles se mantêm sozinhos, né? São os grupos que mais recuperam pessoas no mundo, tá? Eu não sei te dizer exatamente, mas a AA se encontra em mais de 200 países e NA se encontra a mais de 170 países. Então esse programa é o programa que mais recupera a gente no mundo e é o que a gente coloca dentro da instituição. A gente trabalha dentro de um processo de fé, esperança e amor, né? Um programa não religioso, um programa assim espiritual, em cima de princípios espirituais. E cara, boa vontade, mente aberta e muita honestidade. Mas quando você recebe os seus pacientes, como é que você chama ele? Pacientes? Pacientes. Pacientes, né? Muitos deles têm histórias similares com a tua. Iguais. E eles contam as mesmas histórias para ti que tu contava para os outros. Sim. Dizendo que daqui para frente vai ser diferente. Como é que você lida com isso? Mano, acho que toda a história que eu trafeguei, né, que eu caminhei durante ela, me capacitou a fazer o meu trabalho hoje. Então, assim, mentiroso não mente para mentiroso, né? E tem aquele ditado mais chulo que vagabundo em casa de vagabundo, malandro não pega emprego. Então, assim, tudo que ele vai falar eu já falei. Tudo que ele vai fazer eu já fiz. Todas as promessas você já fez. Eu já prometi. Então, assim, a gente tem dentro das instituições, eu criei, Ricardo, né, 4 perfis. Existe um perfil de recuperação, que a pessoa tem a possibilidade de se recuperar e ter uma vida legal. Existe um perfil carcerário, que ela vai viver a vida inteira entrando e saindo do presídio devido ao uso e ao abuso. Tem um perfil de loucura, que a gente diz que atravessou o espelho, né, que a pessoa não vai mais voltar ao normal, né? E tem um perfil de morte. Ela vai morrer derivada ao uso ou ao abuso, de um acidente, de alguma coisa derivada ao uso ou ao abuso de droga. E você tem esses 4 perfis bem definidos? Bem definidos. Isso eu olho na pessoa lá dentro e eu consigo definir certinho. Já errou ou não? Não. O feeling não te deixa errar? Não deixa. Não digo que seja a experiência, eu digo que seja a própria espiritualidade. O próprio ser humano, quando chega lá, ele me mostra isso. Ele transmite isso para ti. Ele passa isso para mim. Né? Porque a gente precisa do desejo sincero e precisa daquela parte dele fazer o movimento dele para que as coisas aconteçam. Né? A gente sempre fala que a gente, quando eu digo a gente, eu digo eu, né? O que cai do céu é chuva. E muitas vezes cai pedra. Então não cai nada de lá se tu não for buscar. A espiritualidade ela é fantástica, mas ela quer que tu vá em busca dela, né? Ela não te arrasta a nada. Então se tu não tiver esse desejo de buscar as coisas na tua vida, vai cá, pode ficar sentado. Acho que é melhor deitar nesse sofá que nada vai vir. No caso, como é que funciona, Ricardo, um processo de tratamento para um viciado? Né, de drogas, ele entrou ali. Mas como é que funciona? O que acontece nesse processo? Primeiro você tranca ele num quarto? Como é que funciona essa abstinência, esse processo todo? A gente trabalha só com internação voluntária. Então, assim, só com desejo sincero. Né? Quando o paciente... Tem que ser desejo do paciente. Desejo do paciente. Nunca da família, né? Nunca da família. Geralmente é da família. Porque a família que está mais preocupada é que o paciente está lá envolvido com o uso e ele acha que para onde quer e que a família que está inventando coisa e que a família quer fora da casinha. Tem que internar o pai e a mãe. Eu tô legal. Né? O nosso processo inicia o quê? Ele tem um desejo sincero de parar de usar. Ele chega na instituição. Ele tem 7 dias de adaptação na instituição. Porque às vezes ele fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 noites sem dormir, usando e abusando. Então assim, a gente vai corrigir aquele sono dele, né? Vai estabilizar tudo aquilo. Né? Alguns já vêm com uma prescrição de um psiquiatra, então vai tomar a medicação que foi prescrita. Outros não têm a necessidade de nada. É aqui, é no couro mesmo, entendeu? Porque tu vai parar. Não existe remédio para dependência química. Ou seja, nenhum remédio que eu vá tomar vai me tirar. Nenhum remédio vai tirar a vontade de usar.
pode diminuir minha ansiedade, pode me acalmar. Agora, quanto mais eu alimentar a vontade, mais ela vai crescer dentro de mim. A gente fala que a vontade ela dá e ela passa. Então a gente passa por esse processo todo da adaptação, né? O programa é em cima de fé, esperança e amor, né? É um trabalho em cima de trabalho, disciplina e espiritualidade. Então ele tem regras e normas, desde a hora que ele vai deitar até a hora que ele acorda. Então, né? Ou a gente pode inverter isso, desde a hora que acorda até a hora que vai deitar. Então, dentro da instituição, ele acorda às 6h30 da manhã, 7 horas ele vai para o café, 7h30, 15 para as 8 ele vai por hora de espiritualidade. Depois ele vai para a parte laboral, que é a manutenção da instituição. É cozinha, é horta, é pátio, é limpeza de casa, a manutenção isso das coisas. Isso ajuda muito eles? Muito, muito. Toda a manutenção da instituição é mantida pelos pacientes, né? Nada é feito por nada de ninguém de fora. Só as partes burocráticas que são feitas pela minha família. Eu sempre falo que a parte que trabalha 24 horas dentro da instituição, ela é doente. Ela é igual a eles. E toda a parte que administra e trabalha como a psicologia, assistente social, né? E a parte administrativa da instituição, ela não é doente. Então, assim, quem trabalha com os pacientes em si 24 horas por dia somos nós. Pessoas iguais a mim, né? Então, a gente dá nó em pingo d'água, então eles não vão dar nó nesse pingo d'água. Quantos pacientes recuperados? Você tem noção já? Cara, tem passaram... Como é que é? Passaram quantos já? Cara, já passaram... Nesses 9 anos já passaram quase milhares de pessoas lá. Caraca. Tá? Mas então, você já assim, perdeu algumas, recuperou muitas. Não, a gente perdeu muitas. A gente tem um índice de recuperação muito alto, mano, dentro do programa de 12 passos. Porque assim, se chegar 10 pacientes dentro da instituição, então vamos fazer diferente. Se chegar 100 pacientes dentro da instituição, 10 vão ficar. 90 vão embora antes do prazo definido, que são de 9 meses. Desses 10, tá? Eu consigo que fiquem 4. Entendesse? Né? Esses 10 acabam o tratamento, eu consigo que 4 fiquem em pé dentro do programa de recuperação. Cara, e com muita qualidade, assim, hoje se a gente procurar os grupos de autoajuda na nossa região sul, 60%, 70% dos membros passaram pelo CETRAD, passaram pela instituição, né? Então, a gente tem um índice, se tu for buscar o índice mundial, ele é muito baixo. Ele é muito baixo. A gente lida com uma doença muito complexa, muito complicada. Por quê? Não depende dos médicos, não depende dos profissionais. Não depende do medicamento. Né? Não depende do medicamento. Depende do desejo sincero do ser humano querer mudar. Então, assim, é como tu dar uma receita de bolo. Se tu fizer certinho, pode ser que ele cresça. Agora, se tu quiser mudar alguma coisinha, não, vou botar isso aqui. Pô, desandou a massa. Tá, agora vem cá. Acabou. Outra coisa que você está envolvido é cavalo, que você ama. Desde que eu te conheço, por gente. Sim. Ah, isso... Agora você está comprando e vendendo cavalo de novo, é isso? Você inventou essa daí? Cara, eu compro e vendo, mas é... Você fica mandando cavalo para mim no WhatsApp como se eu gostasse de cavalo. Você manda, que bonito esse cavalo para mim. Pra ti é a mesma coisa, né? É tudo igual, pô. Não, eu sempre gostei desde pequenininho. Eu ganhei meu primeiro cavalo, eu tinha 6 anos de idade. Então, tenho no sangue da família, na parte do meu nono, né? Da parte dos Poçamais, do seu Érico, que gostava muito de cavalo. E tenho na parte do Dajori, do seu Quintino Dajori, que também gostava muito de cavalo. E eu acho que sou o único neto que veio com essa, que gosta de cavalo. Com essa coisa no sangue. E aí sempre lidei com cavalo, quando pude, fui jockey, tive cavalo de corrida, né? Parei com os animais de corrida, né? E aí quando esse ano eu voltei para os cavalos, eu procurei um tipo de cavalo que pudesse ser um ambiente familiar. Porque eu não gosto de rodeio, eu não gosto de laçar, né? Eu não gosto da noite, eu não gosto de festa, né? Eu não bebo, eu não fumo, não uso mais droga, eu não tenho mais nada relacionado àquilo. Não que o rodeio seja aquilo, muito pelo contrário, ele é totalmente inverso daquilo, mas muitas pessoas usam aquilo como festa, como diversão, e eu procurei as rédeas, né? Então, uma linhagem
dos Gunner, né, dos cavalos dos Estados Unidos, que são voltados só para rédeas. Então a gente fez um investimento legal. Trouxe o pai para ser meu parceiro. Assim, tá bacana. Aí nesse ele aceitou? Não, tá atravessado assim na goela, assim, né? Porque... Ele entende de cavalo ou não? Não. Mas eu sei que ele me ama e ele tá sempre comigo, me ajuda. Dudu também tá me ajudando muito. Tá bacana, o negócio do cavalo tá legal também. Não tá tão legal como eu desejaria, entendeu? Mas são gostos, né? São gostos e aí a gente tem que aceitar. Quantos também, animais né? você tem? Hoje eu tenho 14 animais. 14 cavalos. Mas é égua, cavalo, tudo como é que é? Eu tenho 12 machos e 2 fêmeas. Tá certo. Vai, o pessoal te acha onde? Lá no Cetrade. Eu tenho um pouco no Cetrade e tenho um pouco no centro de treinamento em Araranguá. Ah, lá no Cetrade tem também os bichinhos lá? Tem. Tá certo. Tem bastante. Onde é que fica o Cetrade? O Cetrade fica em Sara, né, no bairro Poço 3, Estrada Geral José Demos, sem número. Tá? O telefone lá é 96768960, né? E tem o residencial 3432-4348. Muito fácil achar a gente também, pode achar ali no Google, ali tem o Cetrade, tem algumas Cetrade, facinho. Cetrade, facinho. Bruxo, obrigado pela presença. Ô, meu querido, eu que te agradeço. Sempre um prazer. Tá? Quando a gente puder sempre levar essa informação ao público e... era o desejo da minha mãe, né, cara? Informar o máximo de pessoas que existe esse ambiente, não só o Cetrade, né? Que existe o ambiente de recuperação, né? Que é possível, né, cara? Quantas mães hoje, quantos pais hoje estão passando por esse mesmo problema em casa e não tem um norte para caminhar? Tem sim, cara. A recuperação é possível, é mais do que possível. A pessoa pode dar a volta por cima, mas tem que arregaçar a manguinha e se mexer. Obrigado, Ricardo. Valeu. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no Manos Talk Show. E não esqueça de uma coisa, hein? Tomando ou não as rédeas da sua vida, somos todos humanos.